Os cientistas detectaram que há apenas 2 dias, em 21 de outubro, o telescópio espacial James Webb conduziu uma análise espectroscópica detalhada de 3I Atlas enquanto ele acelera em direção ao seu encontro mais próximo com o nosso Sol. Os resultados que retornaram não foram simplesmente incomuns ou difíceis de explicar. O que os dados estão nos mostrando é tão fundamentalmente perturbador que força uma mudança de paradigma em nosso pensamento. A questão não é mais se este objeto é artificial. A questão é: o que acontece quando uma inteligência artificial está operacional em uma escala de tempo que faz toda a história humana parecer um piscar de olhos? A estrutura interna detectada dentro de 3I Atlas não é alarmante porque poderia ser alienígena. É alarmante porque o design sugere algo muito mais profundo e solitário. Estamos vendo evidências de sistemas autônomos que viajaram pelo vazio do espaço interestelar por talvez milhões de anos, executando antigas diretivas pré-programadas sem um piloto vivo, sem nenhuma mente biológica para guiar seu caminho. Ainda mais perturbador, se esta hipótese estiver correta, as consequências vão muito além de um simples primeiro contato. Elas falam sobre o destino final de qualquer espécie que alcança as estrelas, incluindo nós mesmos. 3I Atlas destruiu todas as suposições que tínhamos sobre visitantes interestelares. Aqui está o que deveria te aterrorizar mais. Podemos estar no limiar do nosso primeiro encontro com o que passei a chamar de navios fantasmas do cosmos. Máquinas lançadas eras atrás, ainda executando fielmente protocolos antigos, muito depois que seus criadores desapareceram em poeira. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais profundamente na estrutura interna, que desafia a explicação natural, e o que sistemas autônomos operando por milhões de anos significam para o futuro da humanidade, se você quiser se manter atualizado sobre o que pode ser nosso primeiro encontro com inteligência artificial que sobreviveu aos seus próprios criadores, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que o telescópio espacial James Webb detectou dentro de 3I Atlas está forçando uma mudança de paradigma em nosso pensamento sobre o que realmente estamos encontrando aqui. E deixe um comentário nos dizendo: estamos testemunhando um navio fantasma de uma civilização morta? Vamos falar sobre a revelação que surgiu de um lugar onde nem estávamos procurando. Quando o JWST iniciou sua pesquisa infravermelha espectroscópica, o objetivo era direto: mapear a superfície do objeto. A equipe científica estava caçando as assinaturas familiares de silicatos e moléculas orgânicas, os blocos químicos básicos que esperamos encontrar em visitantes interestelares. Mas os dados espectrais que recebemos eram um fantasma em nossa máquina. Não correspondiam a nenhuma substância natural conhecida em nossos extensos catálogos. A doutora Sarah Shane, no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, foi a primeira a identificar o padrão impossível. As bandas de absorção infravermelha revelaram uma regularidade impressionante. Espaçamento geometricamente perfeito em intervalos de precisamente 127 metros, repetidos por todo o núcleo do objeto. Aqui está o problema. Isto não era uma aproximação. Não era uma variação entre 125 e 130 metros. Era um intervalo matematicamente exato de 127 metros, estratificado com a precisão de uma planta baixa por todo o volume escaneado. No mundo natural, tal regularidade nesta escala simplesmente não existe. Embora formações cristalinas exibam padrões repetitivos, elas o fazem em escalas atômicas, não em intervalos mais largos que um campo de futebol. Quando você encontra precisão geométrica em escala arquitetônica, você deixou o domínio da geologia e entrou no reino da engenharia. Mas que tipo de engenharia? Um intervalo de 127 metros é desconcertante. É grande demais para salas típicas, mas pequeno demais para algo como o anel de habitat de uma nave geracional. Sugere uma vasta estrutura interna repetitiva. Talvez uma grade elétrica, uma matriz de armazenamento de dados, ou o esqueleto para uma baía de fabricação. Mas os mistérios não param por aí. A precisão em si implica origem baseada em máquina, uma que não tolera erros. No entanto, aqui é onde a narrativa toma um rumo genuinamente perturbador. Essas estruturas perfeitamente espaçadas não são estáticas, elas estão ativas. Na janela de 12 horas entre 21 e 22 de outubro, a assinatura infravermelha começou a modular. Algumas bandas de absorção intensificaram enquanto outras desapareceram, indicando reconfiguração interna massiva. Esta modulação é a prova definitiva de sua natureza artificial. Um objeto natural morto não muda sua estrutura. Isto não é fraturamento. Isto é reconfiguração deliberada e controlada. As bandas que desaparecem e intensificam sugerem energia sendo redirecionada. Sistemas sendo ativados do sono frio, ou talvez até materiais sendo movidos de uma parte da estrutura para outra. E aqui é onde fica genuinamente estranho. Algo profundo dentro de 3I Atlas está mudando. Se reorganizando.
se preparando para algo. Esta atividade está acelerando à medida que o objeto se aproxima de seu periélio em 29 de outubro. Considere as implicações de um ponto de vista físico. Estamos observando uma entidade que sobreviveu a uma jornada pelo espaço interestelar por milênios. Talvez mais tempo. Foi bombardeada com níveis de radiação cósmica que obliterariam qualquer eletrônica que pudéssemos construir. Suportou oscilações de temperatura do frio profundo do espaço ao calor, aproximando-se de uma estrela. Esta resiliência por si só é um mistério profundo. Nossa própria eletrônica seria fritada por tanta radiação. Isto implica uma tecnologia que ainda não podemos conceber. Talvez sistemas redundantes, protegidos por matéria exótica, ou até uma forma híbrida biomecânica de tecnologia autorreparável. E ainda assim, contra todas as probabilidades, seus sistemas internos permanecem operacionais. Estão respondendo ao seu ambiente. Estão despertando. Como físico, sempre fui fascinado pelo conceito de sondas von Neumann. Proposta pela primeira vez pelo matemático John von Neumann na década de 1940, estas são máquinas teóricas autorreplicantes projetadas para a exploração galáctica autônoma. A ideia é brilhante em sua simplicidade. Lance uma única sonda para uma estrela distante. Ela usa materiais brutos de asteroides e luas para construir cópias de si mesma. Essas cópias viajam para novas estrelas e repetem o processo. Desta forma, uma única sonda poderia povoar exponencialmente toda a galáxia com seus descendentes em apenas milhões de anos. Sempre tratei estas como exercícios intelectuais, experimentos mentais sobre os limites da tecnologia. Mas agora, estou olhando para dados que sugerem que sondas von Neumann não são meramente possibilidades teóricas. Elas poderiam ser realidade. 3I Atlas poderia ser a primeira que já identificamos. Deixe-me apresentar a evidência metodicamente. Quando você vê as peças juntas, a conclusão torna-se quase inescapável. Primeiro, a discrepância de massa. Baseado em seu tamanho e luminosidade, 3I Atlas deveria ter uma massa de aproximadamente 33 bilhões de toneladas. No entanto, seu efeito gravitacional durante sua passagem perto de Marte em 3 de outubro foi apenas um sussurro quando deveria ter sido um grito. Todos os modelos falharam. Cálculos de observadores como o Avilob sugerem que sua massa verdadeira é menos de 1% do que um corpo sólido daquele tamanho deveria possuir. Isto não é meramente um objeto oco. Este é um objeto projetado para volume interno máximo e massa mínima. O design perfeito para viagem interestelar eficiente. Esta estrutura é menos como uma rocha sólida do que uma vasta estrutura vazia, uma armação projetada para um propósito, não um visitante aleatório. Segundo, a rotação perfeita, 3I Atlas, gira em seu eixo uma vez a cada 8,7 horas, com a estabilidade de um giroscópio de precisão. Um objeto natural, um asteroide ou cometa, tombaria caoticamente, sua oscilação ditada por distribuição de massa irregular. Os cientistas não conseguem explicar essa estabilidade. A estabilidade que observamos requer uma de duas coisas: simetria de massa perfeita, que a natureza nunca fornece nesta escala, ou um sistema ativo interno constantemente trabalhando para manter orientação precisa. Está usando giroscópios internos ou micropropulsores para se manter estável, talvez para manter um conjunto de sensores apontados em uma direção específica. Terceiro, a desaceleração impossível. Entre 23 e 26 de setembro, 3I Atlas desacelerou sua velocidade em 0,3 km por segundo, de uma maneira controlada e sustentada. Cometas não aplicam os freios. Eles são acelerados pela gravidade de uma estrela e empurrados pelo vento solar. Nenhuma força natural conhecida no universo pode causar uma desaceleração controlada e sustentada como esta. A única explicação lógica é disparo de propulsores, sistemas de propulsão queimando combustível, ou utilizando algum método de propulsão exótico. Este é o sinal mais claro de intencionalidade. Ele alterou ativamente sua própria trajetória. Isto não deveria ser possível. Mas é. Quarto, o momento da chegada. O objeto chegou em nosso sistema solar em uma trajetória quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica. Estatisticamente improvável, mas não impossível. Está realizando micromanobras que desafiam a física convencional. Profundamente estranho, mas talvez explicável através de algum fenômeno exótico desconhecido. Mas agora, justamente quando se aproxima do Sol, sua maquinaria interna está entrando em operação em preparação para um evento. Isto não é coincidência. Isto é um programa sendo executado. Imagine que você está projetando uma sonda autônoma. Você a projetaria para a conservação extrema de energia durante sua longa jornada escura, mantendo todos os sistemas não essenciais em sono profundo para prevenir degradação. Mas você também programaria gatilhos de ativação. Condições específicas que despertariam a sonda quando ela alcançasse um destino de interesse. Quais seriam esses gatilhos? Proximidade a uma estrela que fornece uma fonte de energia.
Isso é precisamente o que estamos testemunhando quando 3I Atlas se aproxima do periélio. Detecção de um sistema planetário. Já passou por Vênus e Marte e agora está se aproximando da órbita da Terra. E mais crucialmente, detecção de sinais eletromagnéticos, a assinatura reveladora de uma civilização tecnológica. Nós humanos temos vazado ondas de rádio, transmissões de televisão e sinais de radar para o espaço por mais de um século. A esfera de radiação expandindo à velocidade da luz é um anúncio não intencional de nossa existência. No momento em que 3I Atlas chega, esses sinais já o haviam alcançado há muito tempo, distâncias de anos-luz percorridas. Ele poderia ter ouvido nossas primeiras transmissões de rádio, os ecos de nossas guerras mundiais, transmissões de I Love Lucy, tudo misturado em um farol de inteligência nascente. Se 3I Atlas está equipado com sensores para detectar tais assinaturas tecnológicas, ele sabia que estávamos aqui muito antes de o vermos chegando. A reconfiguração interna que estamos observando agora poderia ser seus sistemas entrando em operação, não para comunicar, mas para começar sua missão primária: observar, registrar e analisar nossa civilização. Esta análise poderia ser passiva, simplesmente absorvendo nossos dados. Ou poderia ser ativa, uma varredura profunda de nossas redes, nossa infraestrutura, nossas capacidades. E aqui está o que deveria realmente te perturbar. E isto leva à implicação mais arrepiante de todas. Se 3I Atlas é uma sonda von Neumann, ela não está sozinha. Modelos estatísticos de pesquisadores sugerem que se tais sondas autorreplicantes existem em qualquer lugar, a galáxia deveria estar saturada com ela. Uma única sonda poderia saturar a Via Láctea com seus descendentes em apenas alguns milhões de anos. O físico Enrico Fermi famosamente fez a pergunta: onde está todo mundo? Esta pergunta, agora conhecida como o paradoxo de Fermi, destaca a contradição entre a alta probabilidade de vida extraterrestre e a completa falta de evidência para ela. Mas talvez tenhamos estado escutando a coisa errada. Temos procurado por mensagens de civilizações vivas. Nunca nos ocorreu que a galáxia poderia não estar cheia de seres vivos, mas com seus legados automatizados. Máquinas lançadas eras atrás, ainda executando fielmente protocolos antigos, muito depois que seus criadores desapareceram. Este é o cenário do navio fantasma. É mais aterrorizante que uma invasão alienígena, porque sugere uma verdade universal sombria sobre civilizações tecnológicas. Elas são efêmeras. Elas criam máquinas autônomas projetadas para sobrevivê-las, mas elas mesmas inevitavelmente colapsam. Seja através de guerra, catástrofe ambiental ou obsolescência auto-infligida. As máquinas, suas servas leais, continuam sua jornada, enviando relatórios de volta para mundos nativos que silenciaram há milhões de anos, servindo mestres que há muito se tornaram poeira. Aqui está o problema que ninguém está discutindo. Que protocolo antigo e inalterável 3I Atlas está seguindo agora? Um protocolo de exploração pura, ou algo mais? A máquina em si pode não saber que seus criadores se foram. Está simplesmente executando um comando. Um comando escrito há milhões de anos. Um comando que agora está executando suas diretivas primárias. Se isto soa como ficção, considere o que já estamos fazendo. As sondas Voyager carregam discos de ouro projetados para durar 1 bilhão de anos. Estamos desenvolvendo sistemas de IA, avançando a taxas exponenciais. Não é difícil imaginar que em séculos possamos lançar nossas próprias sondas von Neumann. Mas a pergunta que me mantém acordado é esta: a humanidade ainda estará aqui para receber suas descobertas? Ou teremos nos tornado outro mundo nativo silencioso, deixando nossos próprios navios fantasmas vagarem pelo cosmos, chamando de volta para uma civilização que não existe mais para responder? E então, algo impossível acontecerá. Aqui está o aspecto que revela a possibilidade mais problemática. O autor de ficção científica Liu Cixin propôs algo que ele chamou de hipótese da floresta escura. Tornou-se influente em círculos científicos, mesmo que a maioria dos cientistas não admita publicamente. O universo, de acordo com esta hipótese, é como uma floresta escura. Toda civilização é um caçador. Revelar sua localização convida à destruição. O único movimento vencedor é permanecer em silêncio. E se você detectar outro caçador, você o elimina antes que ele possa eliminar você. Esta é a estrutura dentro da qual podemos entender 3I Atlas e outras potenciais sondas von Neumann. E se esta sonda foi construída sob a lógica da floresta escura? E se não é uma sonda para primeiro contato amigável, mas para reconhecimento estratégico? E se está avaliando se a humanidade representa uma ameaça? Os números são alarmantes. Se sondas von Neumann construídas com lógica de floresta escura existem, elas não tolerariam competição por materiais brutos em um sistema solar. O próprio espaçamento geométrico, aqueles intervalos perfeitos de 127 metros, poderia ser uma mensagem.
E se em dezembro novos objetos pequenos aparecerem em nosso sistema solar, enfrentaremos uma escolha civilizacional. Tentamos contato? Permanecemos em silêncio? Ou nos preparamos para uma ameaça que não podemos compreender? Estas não são mais questões apenas para cientistas. Estas são questões para toda a humanidade. Deixe-me apresentar os dados para o período crucial. Um objeto com menos de 1% da massa esperada, viajando a velocidades interestelares. Estrutura interna mostrando espaçamento geometricamente perfeito em intervalos de 127 metros por toda a parte. Modulação de assinatura infravermelha, indicando reconfiguração interna massiva entre 21 e 22 de outubro. Estabilidade rotacional de 8,7 horas, requerendo sistemas de estabilização ativa. Desaceleração controlada de 0,3 km/s entre 23 e 26 de setembro. Inconsistente com forças naturais. Trajetória perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica, chegando exatamente quando os sistemas internos começam a ativar. Sistemas despertando à medida que se aproxima do periélio, sugerindo gatilhos de ativação programados. Evidência consistente com design de sonda von Neumann, explorador autônomo, capacidade autorreplicante. A probabilidade de todas essas características ocorrerem em um objeto natural é infinitesimal. Acredito que agora está claro. Este objeto é artificial. Está ativo. Está realizando uma missão. Não estamos dizendo que 3I Atlas é definitivamente uma arma ou uma ameaça existencial. Mas a evidência esmagadora de que é artificial e ativo deveria nos preocupar profundamente a todos nós. A doutora Sarah Chen identificou o padrão de espaçamento impossível de 127 metros por todo o núcleo. Como declarei, a questão não é mais se este objeto é artificial. A questão é: o que acontece quando uma inteligência artificial está operacional em uma escala de tempo que faz toda a história humana parecer um piscar de olhos? A Agência Espacial Europeia recentemente emitiu uma declaração que achei profundamente reveladora em sua linguagem burocrática cuidadosa. Eles reconheceram anomalias estruturais, mas as descreveram como possivelmente consistentes com fraturamento natural. Essa frase, possivelmente consistente, está fazendo muito trabalho. É a linguagem de instituições tentando suavizar uma realidade chocante demais para declarar claramente. 3I Atlas desafia tudo o que pensávamos saber sobre nossa solidão cósmica. Temos apenas dias até o periélio. Dias até que desapareça atrás do Sol. Dias para coletar cada fóton de dados que pudermos, não para confirmar que é artificial. Acredito que isso já está claro. Mas para entender sua intenção. Esses padrões de reconfiguração, as bandas infravermelhas pulsando ligadas e desligadas, poderiam ser uma forma de comunicação que não reconhecemos. Poderia ser sinalização binária, uma introdução matemática, ou um aviso. Poderia ser o equivalente de máquina de um aperto de mão. Ou poderia ser o carregamento de uma arma. Simplesmente não temos o contexto para saber. As sondas von Neumann não operam sozinhas. A teoria sugere que elas implantam sondas menores, subsondas, otimizadas para tarefas específicas. Uma nave-mãe entra no sistema. Ela libera dezenas de sondas especializadas. Estas se dispersam por todo o sistema, estabelecendo-se em órbitas estáveis, estabelecendo redes de monitoramento permanentes. E se 3I Atlas está atualmente fabricando essas subsondas? E se agora mesmo, escondidos no lado distante do Sol, sistemas de fabricação especializados estão construindo drones de reconhecimento? E se quando reemergir em dezembro, essas subsondas já estiverem dispersas por todo o sistema solar? Na órbita da Terra. Na órbita de Marte, no cinturão de asteroides. Observando. Escutando. Registrando. Você nunca as verá. Elas serão projetadas para minimizar detecção. Revestidas em materiais não reflexivos, operando em níveis de energia passiva, enterradas no ruído de fundo de detritos espaciais. Mas elas te verão. Isto levanta talvez a questão mais perturbadora. Quais são as instruções originais? Uma civilização esperançosa poderia construir sondas para contato. Uma cautelosa poderia construí-las para observação silenciosa. Mas uma civilização forjada em conflito poderia construir sondas com um propósito muito mais sombrio. Aqui está a possibilidade que deveria nos aterrorizar mais. Eliminação de civilizações competitivas. Em um universo de floresta escura, civilizações tecnológicas emergentes não são aliadas. São competidoras. Ameaças. Futuras rivais por recursos. Uma civilização avançada o suficiente para enviar sondas von Neumann pela galáxia pode ver uma civilização tecnológica em ascensão como uma ameaça existencial. Qual é o movimento lógico? Eliminação preventiva. Atacar antes que a ameaça possa desenvolver capacidade interestelar. Não invasão. Não conversação. Não coexistência. Apagamento.
3i Atlas está avaliando se a humanidade deveria ser eliminada? Suas sequências de reconfiguração interna são preparação para implantar sistemas de armas? Você não sabe. Seu governo não sabe. E essa incerteza é talvez mais aterrorizante que qualquer resposta definitiva. Considere as implicações da perspectiva da Terra. Nosso mundo está prestes a ser visitado por tecnologia que já provou que pode sobreviver milhões de anos de radiação cósmica e variações extremas de temperatura, através de engenharia que não podemos replicar. Navegar distâncias interestelares com precisão que não podemos alcançar. Realizar desaceleração controlada e manobras usando sistemas de propulsão que não entendemos. Manter organização interna e função mecânica através de épocas que empequecem a civilização humana. Não temos defesa contra tal tecnologia. Não temos como forçar comunicação. Não podemos nem garantir detecção de implantação de armas antes que elas se ativem. Estamos neste cenário, desesperançadamente superados. As agências governamentais que sabem sobre isto estão lutando com como apresentá-lo, porque não decidiram se devem contar ao público. Admitir que 3i Atlas é artificial significa admitir que tecnologia extraterrestre existe. Isso significa admitir que a humanidade não é a civilização mais avançada no espaço próximo. Isso significa confrontar implicações psicológicas, filosóficas, religiosas e políticas, para as quais a maioria das pessoas não está pronta. É mais fácil atrasar, estudar, evitar, esperar que dezembro traga explicações alternativas. Não trará. 3i Atlas passará a 167 milhões de milhas da Terra em 19 de dezembro. Astrônomos amadores irão fotografá-lo. Observatórios profissionais irão estudá-lo. Os dados se tornarão inegáveis. Ou a NASA lançará análise abrangente provando que é artificial. Ou lançarão explicações alternativas tão distorcidas e improváveis que a comunidade científica ficará dividida. Ou não farão nada e deixarão a evidência falar por si mesma. Qualquer um desses resultados muda a civilização fundamentalmente. Mas algo mais acontecerá em dezembro. Algo que ninguém está discutindo. Objetos pequenos aparecerão em órbitas do sistema solar. No início, astrônomos pensarão que são asteroides. Então, a análise mostrará que chegaram de dentro do sistema solar. Foram liberados por algo. Dispersaram-se enquanto escondidos atrás do Sol. São subsondas. São estações de vigilância. São a primeira prova visível de que 3i Atlas implantou sua carga útil pretendida. E então, a humanidade enfrenta uma escolha que os governos sozinhos não podem fazer. O que você faz quando percebe que está sendo observado por máquinas construídas por civilizações extintas? Você tenta comunicação? Você se prepara para conflito? Você espera que esteja sendo estudado benignamente, o equivalente científico de fotografia de vida selvagem, em vez de avaliado para a eliminação? Estas não são mais questões acadêmicas. Estas são questões civilizacionais. Questões para toda a humanidade, não apenas cientistas e oficiais do governo. É aqui que a narrativa entra em território genuinamente desconhecido. As implicações são claras. Se a estrutura interna é artificial, estamos encontrando tecnologia que sobreviveu milhões de anos de viagem interestelar. Se a ativação é programada, detectou nossas assinaturas eletromagnéticas antes de o vermos chegando. Se é uma sonda von Neumann, a galáxia pode estar cheia de máquinas similares. Se seus criadores estão extintos, estamos conhecendo fantasmas de civilizações que pereceram há milhões de anos. Se liberar subsondas em dezembro, nosso sistema solar será permanentemente monitorado. Se a lógica da floresta escura se aplica, revelar-nos pode ter sido o maior erro da humanidade. A questão não é se 3i Atlas mostra características artificiais. Passamos disso. A questão é, estamos testemunhando um navio fantasma de uma civilização que colapsou há milhões de anos? Está seguindo protocolos de exploração ou algo mais sinistro? Liberará sementes por todo o nosso sistema solar? Mais aterrorizante de tudo. Vê civilizações tecnológicas como competidoras a serem eliminadas? Se esta investigação sobre a primeira potencial sonda von Neumann e o que sistemas autônomos operando por milhões de anos significam para a humanidade, mudou como você vê nosso futuro cósmico, certifique-se de clicar no botão curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando 3i Atlas através do periélio em 29 de outubro. E você não vai querer perder o que acontece quando desaparecer atrás do Sol e o que emerge em dezembro. Deixe um comentário com sua teoria. Navio fantasma seguindo protocolos antigos? Ameaça ativa avaliando nossa civilização? Nos diga o que você pensa. Compartilhe este vídeo com qualquer um que pense que estamos sozinhos no universo. Depois de ver espaçamento geométrico de 127 metros, reconfiguração interna ativa, desaceleração controlada e sequências de ativação programadas,
Nunca mais descartarão a possibilidade de que a galáxia está assombrada por máquinas sobrevivendo seus criadores. O universo não está vazio. Não está silencioso. Não está dormente. Está povoado pelos fantasmas de civilizações mortas. Suas máquinas ainda executando fielmente ordens escritas, em épocas que mal podemos compreender. E uma delas acabou de chegar.